Isso, no nosso Senhor Jesus, vem, igreja. Glória a Deus. Profetas estão sujeitos a ti. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Colossenses. Aleluia, Santo Deus. Carta que Pablo Colossenses. Dentro do tema da vigília, já teve muitas pregações, né? Vou falar mais um pouco aqui a respeito desse tema. Louvado seja Deus, aleluia. Que é crescimento espiritual. Você vai pregar? Não, mano. Deixa ele pregar. Deixa eu... Glória a Deus, nosso irmão Silvestre, ele vai pregar sobre um tema, na igreja, sobre um tema que é crescimento espiritual. Não precisa dizer que não está preparado, porque preparado nós estamos. Sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. O livro de Colossenses, capítulo 1. Eita. Amém. Capítulo 1, a partir do versículo 9. Eita Jesus. Esse Deus é tremendo. Deus é grandão, o diabo é o bagaço, aleluia. Capítulo 1, a partir do versículo 9. Glória a Deus. Igreja já está em pé, reverência à palavra de Deus. Faz a leitura aqui da palavra. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Apenas amém. Amém. Glória a Deus, louvado e agradecido Muito bem. é o nome do nosso Senhor para todos sempre. O tema é conhecimento crescendo espiritual. Crescimento espiritual. Aleluia. Esta carta aos Colossenses, nós sabemos que foi Paulo que escreveu. Glória a Deus. E Paulo era foi um dos homens que talvez mais trabalhou em prol do Evangelho. E Paulo tinha um cuidado muito grande com os irmãos, com a igreja. E aqui ele nos faz uma declaração. Ele nos diz que ele não cessa de orar em prol dos irmãos, porque ele quer ver os irmãos crescer no conhecimento da palavra de Deus. E aqui ele diz que ele não para, ele não cessa de orar em prol da igreja, os irmãos. Glória a Deus. E ele diz: em que ouvimos e não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais ser cheio do conhecimento da palavra de Deus. E 2 Pedro capítulo 3 e 18 diz: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Porque é necessário, igreja, que nós venhamos crescer em prol do Evangelho. Nós fomos chamados com essa missão para dar continuidade naquilo que os apóstolos começaram, deixando Jesus Cristo e eles dando continuidade. E hoje nós temos essa missão de expandir esse Evangelho, mas para isso nós temos que ter conhecimento, nós temos que crescer, como aqui está escrito, crescer na graça e no conhecimento e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele diz para a igreja, para que venha ser imitador dele, porque a gente sabe que era um homem que tinha se aperfeiçoado na palavra, um homem que tinha crescido no Evangelho. Ele diz: seja o meu imitador, assim como também eu sou de Cristo. Por que ele diz isso? Porque ele acreditou e adquiriu esse conhecimento, que foi a doutrina deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Carta aos Efésios, Paulo deixou escrito no capítulo 4, 15, ele diz: antes seguindo a verdade, e o amor, crescendo em todo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós precisamos crescer nessa verdade que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E como aqui está escrito, o Senhor, no capítulo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, crescendo no conhecimento de Deus. É necessário, igreja, que nós venhamos estudar, valorizar o que nós temos na nossa igreja, que é pessoas que foi chamada com esse dom maravilhoso de ensinar. E nós temos um pastor aonde perde muito tempo estudando as Escrituras Sagradas. E aqui falta de outras coisas, nós não podemos reclamar, mas da palavra nós temos demais de ensino. Aleluia. Cabe a nós, como igreja, buscar mais e se aperfeiçoar naquilo que nós estamos, o que nos está sendo ensinado, que é a palavra de Deus. Aqui no capítulo 9, ele diz da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual. A gente sabe que um homem normal, a sabedoria dele, se for preciso passar por cima de outro, ele passa. Mas a sabedoria de Deus, ela é totalmente diferente da do homem terreno. E Tiago nos dá um exemplo aqui dessa sabedoria. Ele
o nome do Senhor para todos sempre. Amém, Jesus. Quero dar um exemplo aqui. Crescimento espiritual. O livro há pouco dos Hebreus. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, ele nos diz: porque devemos já ser mestre em razão do tempo. Ou seja, nós como cristãos, eu acredito que os mais velhos já têm 10 anos, 15 anos. Então aqui ele diz para a igreja, na qual no tempo dele, que aquelas pessoas com aquela quantidade de anos já era para ser mestre, mas isso não serve só para aquela igreja, serve para hoje, para a igreja atual, que somos nós. Sim, Deus. Que nós, pela quantidade de tempo, já era para nós sermos mestres em ensinar as escrituras sagradas. Aleluia. Mas ele diz: ainda necessitais de que se vos torne a ensinar o princípio. Quer dizer, não adiantou nada o que foi ensinado desde o início, não aprendeu, volta a ensinar novamente, de novo, tudo aquilo que a pessoa já ensinou. Ele diz que é o ensino, vos torne a ensinar os princípios alimentares do oráculo de Deus, vos haveis feito tais que precisa de leite. O leite é um recém-nascido, que aquilo ali é a comida dele, mais preciosa que ele tem, mas quando ele cresce, ele vai mudando como uma pessoa adulta, que é o alimento sólido. Glória a Deus. Mas aqui ele faz uma comparação a pessoas que não crescem, continuam criança. Quer dizer, o leite, a criança que toma, que já era pela quantidade, pelo tempo de evangelho, pelo tempo que nós temos de cristãos, já era para nós sermos mestres e não criança tomando leite. Sim, Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Que ele diz: capítulo 12, Santo Jesus, aleluia. no capítulo 13 ele diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Misericórdia. Por que Deus, então, ele chama Josué? Eu gosto de citar este versículo, igreja. Por que ele diz a Josué: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está
pessoas são chamadas como mestre, Amém. que por nossos tempos pode chamar de pastores, pessoas que têm conhecimento da palavra. Sim, papai. Aqui no capítulo 6, ele diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortais e de fé em Deus. Portanto, igreja, nós como igreja, se nós não buscarmos essa presença, como buscarmos? É se envolver na obra de Deus. Como se envolver? É ler a palavra, é orar, é participar dos evangelhos, é participar de tudo o que tem na igreja. E nós ficar atentamente para a pregação da palavra quando está sendo ministrada, principalmente pelos nossos pastores, Glória a Deus. que assim Aleluia. nós iremos crescer na graça e no conhecimento das Escrituras Sagradas. Aleluia. Quero agradecer por Aleluia. esta rica oportunidade. Amém.